gente ler junto. O trecho que a gente vai ler não é tão curto, mas também não é tão longo, né? Agora é Deus, que a palavra de Deus é maravilhosa. Acho que agora a gente pode ler. Então, João 21, a partir do versículo 1, diz assim. Deixa eu ver se eu estou com a mesma versão. Sim. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Perdão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Será que você pode repetir essa parte? A rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois, fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de estarmos na Tua casa mais uma vez. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esse imenso privilégio e dizer que somos muitíssimo gratos a Ti, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, digno de todo louvor e adoração, porque o Senhor nos trouxe até este lugar para nos ensinar, para nos instruir, para abrir os nossos olhos, para fortalecer a nossa fé, para nos fazer entender que o Senhor é um Deus que garante aquilo que o Senhor determina. E nós queremos te agradecer pelo Teu imenso amor. E eu quero te pedir nesse momento, Senhor, me usa de maneira poderosa para a glória do Teu nome, não para a minha própria glória. O meu objetivo aqui, Senhor, é fazer com que o Teu nome cresça, e eu desejo diminuir, para que os meus irmãos possam receber mais e mais da unção do Teu Santo Espírito através da minha vida. Fala comigo, Senhor, continue a falar comigo. Fala com os Teus filhos, Senhor Jesus. Acessa áreas do interior dos meus irmãos que precisam ser acessadas e talvez haja algum tipo de dificuldade para que eles possam liberar o Teu agir sobre essas áreas. É essa a minha oração, esse é o meu pedido, na certeza de que o Senhor nos ouve. Obrigado pelo Teu imenso amor. Essa é a minha oração. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus, e toda a igreja do Senhor diz: louvado seja Deus. Gente, é muito bom estar aqui compartilhando uma mensagem, compartilhando a palavra do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade grande e eu louvo a Deus por isso. E o meu desejo é, como eu disse na oração, que vocês todos possam me entender, tá bom? Então, vou fazer o meu melhor para que essa mensagem seja transmitida da melhor forma. Antes de eu falar especificamente sobre o texto que a gente acabou de ler, eu quero falar um pouquinho do contexto desse texto aqui. No finalzinho da nossa leitura, o texto menciona que foi a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, né? Como a gente já sabe, Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Pela manhã, o livro de João diz que Maria Madalena foi até o sepulcro e não encontrou o corpo de Jesus, e aí ela foi informada de que Jesus já havia ressuscitado. Agora eu não me lembro se foi o anjo que falou, se foi o próprio Jesus que falou. Mas se você der uma lida aí no capítulo 20, você vai entender. E depois desse momento, ela recebe a direção de Deus para que ela possa contar aos discípulos o que tinha acontecido. Que Jesus havia ressuscitado,
né? Porque eles estavam naquele clima de tristeza, de descrença, de angústia, né? Porque Jesus havia avisado que aconteceria, mas eles não tinham entendido, né, que a ressurreição deles seria algo literal, né? Então eles realmente acharam que as esperanças tinham se esvaído e tudo tinha se acabado uma vez que Jesus morreu, mas glória a Deus porque ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E aí ela foi incumbida, né, da missão, recebeu a missão de entregar essa notícia aos discípulos. E aí ela fez isso. E num dado momento, naquele mesmo dia, mais tarde, Jesus vai até o lugar onde os discípulos estão reunidos. E o texto diz, no versículo 20 ainda, que eles estavam a portas trancadas, porque eles tinham medo dos judeus, né? Porque a gente sabia que existia uma resistência muito grande da parte do próprio povo escolhido de Deus à mensagem de Jesus. Eles eram contrários àquilo que Jesus pregava, porque eles não conseguiam associar a mensagem da graça com a mensagem das Escrituras que estão no Velho Testamento, que é aquilo que os judeus acreditam, né? Eles não receberam Jesus como o rei que havia de vir, porque eles não entenderam no que consistia o reinado de Cristo. Enfim. E aí, num dado momento, Jesus vai encontrar esses discípulos mais uma vez, a segunda vez dessa vez, né? E aí ele encontra os discípulos, e nessa segunda vez Tomé estava presente, que não estava na primeira. E Tomé tinha duvidado, ele disse assim, eu não acredito que ele apareceu aqui. Eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas, nas cicatrizes dele. E assim Jesus fez, ele apareceu pela segunda vez, no momento em que os discípulos estavam mais uma vez reunidos e trancados num determinado lugar. E falou a Tomé assim, toca aqui aqui no meu lado, toca nas feridas das minhas mãos, para que você possa ver que de fato eu ressuscitei, né? E aí ele fala que felizes são aqueles que não viram e acreditaram, né? Está falando da gente, glória a Deus. A gente não viu, mas a gente crê. E louvado seja Deus por isso, né? E ao longo desses encontros que Jesus tinha com seus discípulos, ele trazia sempre ensinamentos. Acabei passando pelo primeiro encontro sem falar. No primeiro encontro ele fala algumas coisas muito interessantes a respeito do envio que ele estava realizando na vida dos discípulos. Ele diz para eles que assim como ele foi enviado pelo Pai, ele estava enviando os discípulos. Ele também fala para eles, recebam o Espírito Santo. E uma coisa que ele fala também é sobre perdão. Ele diz assim para eles que se eles perdoassem, eles seriam perdoados. No segundo momento ele ensina sobre fé, quando ele fala para Tomé, né? E esse encontro é um terceiro encontro, que já tem algumas características um pouco diferentes. Uma outra coisa que eu preciso esclarecer é que Jesus, ele já não tinha a mesma aparência, porque uma vez que ele tinha ressuscitado, né, eu posso entender que ele tinha agora um novo corpo. Então, às vezes, para os discípulos não era tão fácil reconhecer que Jesus se tratava de Jesus. Né? Então, você vai ver aqui, se você lê em casa, e eu desejo que você leia, ou recomendo que você leia, você vai ver que nesses encontros, às vezes os discípulos tinham um pouco de dificuldade de reconhecer que era Jesus. Mas, dado algum momento, eles reconheciam que não havia como ser outra pessoa que não fosse Jesus. Então, você vai perceber que isso acontece, ok? Então, agora, a gente vai aí para o texto que a gente acabou de ler, que é o encontro em que Jesus se apresenta aos seus discípulos, depois que eles realizam uma pesca que foi até então mal sucedida, e aí Jesus traz um direcionamento, e aí essa pesca que tinha sido mal sucedida, na verdade, termina sendo uma pesca muitíssimo bem sucedida, né? E eu quero trazer alguns pontos para nós que estão nesse texto, né? E que eu creio que vão ser assim muito benéficos para o nosso entendimento da nossa relação com Deus e daquilo que Ele tem sonhado para nós e daquilo que Ele deseja para mim e para você. Amém? E aí eu vou destacando alguns versículos desse texto que a gente acabou de ler e vou comentando algumas coisas, tá bom? Vou destacar aquilo que chamou a minha atenção, mas em casa eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ainda mais com você, não deixe de ler. João 20 e João 21. A primeira coisa que eu destaquei é o seguinte, eu disse o seguinte, o Senhor encoraja. Quando a gente lê aí o versículo 3 de João 21, a gente vê dizendo, o texto diz o seguinte, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Nesse terceiro momento aqui, Jesus estava prestes a encontrá-los, mas já havia os encontrado mais outras 2 vezes. E uma coisa que me chamou a atenção,
foi que nos 2 primeiros encontros, eles se encontravam reunidos e trancados porque eles estavam com medo, né? A Bíblia não deixou clara, pelo menos o texto de João não deixou claro, quanto tempo depois esse terceiro encontro aconteceu. Mas a maneira como eles estão já não é mais uma maneira tão amedrontada quanto antes. Eles já não estão mais trancados, eles já não estão mais dando a entender que estão tão temerosos. Pelo menos começam aos pouquinhos a dar seguimento, né, às suas atividades naturais ali do dia a dia, né, porque eles eram pescadores, né, muito mais pescadores de homens do que pescadores de peixe, mas eles tinham suas funções e eles aos pouquinhos começam a voltar a fazer aquilo que eles tinham o hábito de fazer. E aí isso é incentivado, num primeiro momento, por Simão Pedro. Ele diz, eu vou pescar. E os outros vão junto com ele, né? E por que eu digo que o Senhor encoraja? Porque eu tenho a certeza que, eu tenho um entendimento, melhor dizendo, de que essa postura não mais de pessoas que se escondem, que se retiram por medo, por pavor, ela foi incentivada, né? Essa postura de coragem foi incentivada pelas 2 primeiras visitas do Senhor Jesus. A partir do momento que ele deixa uma palavra para aqueles discípulos, a partir do momento que ele deixa claro que ele está com eles, eles começam a entender a necessidade de se sentirem encorajados, mesmo diante de toda a perseguição que eles sofreriam. E nós sabemos, né, que muitos dos apóstolos e dos seguidores de Jesus, de modo geral, tanto no passado como atualmente, eles são perseguidos, né? Porque a própria palavra fala que faz parte dessa coisa de sermos cristãos, a perseguição. Vou falar de algo que aconteceu essa semana, não vou lembrar exatamente que dia da semana foi, mas não sei se vocês acompanharam que nesta semana um ativista político cristão, né, que tinha o objetivo de pregar a mensagem do Senhor Jesus, especialmente em universidades, onde ele se propunha a debater assuntos que confrontavam a fé cristã, ideologias que confrontavam a fé cristã, mostrando que o espaço da universidade era um espaço de democracia, onde as pessoas têm a liberdade de falar seus posicionamentos. Ele foi assassinado enquanto ele falava sobre as coisas que ele se propunha a falar, né? Eu não conhecia, a minha esposa o conhecia, eu passei a conhecê-lo a partir do momento que eu recebi a notícia de que ele morreu, e eu vi o vídeo da morte, é algo bem brutal, assim. Ele morreu com um tiro covarde no pescoço, enquanto ele estava sentado, palestrando, né? E tudo indica que ele morreu pelas mãos de alguém que era contrário àquilo que ele pregava, né? Contrário à mensagem evangelística que ele trazia. E a gente percebe que nós somos confrontados a nos calarmos, nós somos confrontados a guardarmos, né, no nosso bolso, ou deixarmos guardados no nosso coração, sem que a gente expresse isso para as outras pessoas, que é o principal objetivo. Nós somos confrontados a não falar aquilo que a gente tem recebido de Deus, né? As pessoas têm se tornado cada vez mais hostis à mensagem do Evangelho, e o que eu vejo é o Senhor nos encorajando a vencer o medo de falar, porque nós precisamos falar. Essa mensagem que nós temos dentro do nosso coração, uma vez que nós fomos alcançados pelo Senhor, ela é tão preciosa que ela não pode ficar escondida. A palavra do Senhor diz que a gente não acende uma lâmpada para colocá-la embaixo da mesa. A palavra do Senhor diz que o sal, ele precisa cumprir o seu papel, que é dar sabor às coisas, porque senão ele não faz sentido. Então, assim somos eu, assim somos vocês. Assim são vocês, né? Assim somos eu e você. Nós precisamos abrir as nossas bocas e falar, uma vez que recebemos o encorajamento da parte de Deus para entregarmos aquilo que nos foi dado, algo tão precioso que é o Evangelho. Então, esse é o primeiro ponto. O Senhor nos encoraja. Amém? Eu desejo que você se sinta encorajado pelo Senhor. Segundo ponto, o Senhor conhece. Eu quero ler o versículo 5 de João 21, e ele diz o seguinte: Jesus perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. E aí eu escrevi o seguinte: o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele nos instiga a expor quais elas são. Engana-se quem pensa o seguinte: será que o Senhor não está vendo? Gente, na verdade, Ele vê tudo. Mas Ele deseja que a gente exponha aquilo que está em nosso coração. Eu acredito que isso não é só algo
para os dias do passado, mas é algo para os dias atuais também, né? Eu vejo em alguns momentos em que Jesus se propunha a curar alguém, alguma pessoa chegava lá sem saber andar, sem condições de andar, alguém que não enxergava, e eu acho que não foi só uma vez que Jesus fez a pergunta, o que queres que eu te faça? Né? Parece óbvio, uma pessoa chega diante daquele que faz milagre, ele não enxerga. Né? O que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Né? Mas, às vezes, Jesus precisa ouvir das nossas bocas quais são as nossas necessidades, porque Ele conhece, sabe tudo que a gente precisa. Quando Ele pergunta àqueles discípulos, naquele momento ali, que eles não tinham conseguido pegar peixe nenhum, se eles tinham alguma coisa para comer, Ele sabia que a resposta era não, mas Ele esperava que eles se expressassem. Né? E a gente precisa se expressar para Deus. Muitas das vezes a gente está passando pelas dificuldades, está passando pelos problemas, está passando pelas questões da vida, e a gente acha que a gente tem que se isolar, a gente acha que porque a gente está triste a gente não pode orar, a gente acha que porque a gente se sente abatido, a gente não pode falar com Deus, a gente não tem que ir à igreja. Né? Tem muito isso, a pessoa está passando problema, e quando ela está mais precisando de ajuda, é aí que ela se isola, quando na verdade a gente deveria fazer completamente o contrário. É nessa hora que você tem que procurar ajuda, é nessa hora que você tem que falar com alguém, é nessa hora que você tem que clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda, fala comigo, e expressar para o Senhor Jesus, e obviamente para as pessoas que têm sabedoria para ouvir, quais são as suas necessidades. Deus não nos chamou para passarmos pelas dificuldades sozinhos. Ele inaugurou uma igreja, Jesus inaugurou uma igreja. E o objetivo é que a gente fortaleça uns aos outros, que a gente tenha a condição assim, de dar assim, o auxílio que o nosso irmão precisa no momento que o nosso irmão precisa, e receber do nosso irmão o auxílio que a gente vai precisar no momento que a gente vai precisar, porque assim é um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um colaborando para o processo de santificação do outro. Então, eu quero também te incentivar a crer que o Senhor conhece as suas questões, mas Ele quer te ouvir, Ele quer conhecer a sua percepção sobre aquilo que você tem vivido, tá? Então, se exponha para Jesus, em nome de Jesus, ok? Outra coisa que eu pontuei foi o seguinte, dentro desse texto, o Senhor dirige. O Senhor é o idealizador das estratégias necessárias para que nós alcancemos o sucesso. Eu quero ler com você o versículo 6 do capítulo 21 de João, né? E está escrito assim: então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. É interessante que eles ficaram a noite toda pescando. A noite toda. E Jesus só aparece ao amanhecer, diz o texto, né? Então, depois de toda uma noite tentando encontrar peixes, eles não conseguem. E Jesus diz para eles assim, joguem a rede à direita. Eles poderiam dizer assim, que grande ideia. Provavelmente já deveriam ter feito aquilo, já deveriam ter jogado para um lado, para o outro, para a esquerda, para a direita e repetido esse movimento. Mas, diante da orientação de Jesus, eles tiveram a sabedoria de entender que aquilo que Deus fala, a direção que Deus dá, não é qualquer direção, é a direção. Né? E cabe a nós colocá-la em prática. Jesus, ele é um Deus poderoso que pode fazer milagres. Ele pode fazer milagres. Né? Se nós acreditarmos, se nós colocarmos a nossa fé em ação, ele faz milagres. Mas para que a gente viva os milagres de Deus, a gente também tem que estar atento às orientações que ele nos dá. Porque o milagre é dele, né? É ele quem opera. E se é dele, ele sabe o caminho que a gente precisa percorrer para que a gente chegue até lá. Muitas das vezes a gente não consegue alcançar os milagres que Deus tem preparado e separados para nossas vidas, porque a gente não obedece às orientações do Senhor. A gente deixa que um orgulho ou que qualquer outra característica tome conta do nosso coração e nos impeça de seguir direcionamentos que muitas das vezes são tão simples. Às vezes Deus pede coisas tão simples de nós. Ele não pede coisas mirabolantes, Ele não pede que você faça algo extraordinário. Eu estou falando isso, estou me lembrando da história de Naamã, né? Que foi um homem que foi acometido de lepra, e aí a sua serva, que era do povo de Deus, ele era um homem estrangeiro, ela fala de um profeta, que agora eu não vou me lembrar quem é, se é Elias ou Eliseu, depois o diácono João vai tirar essa dúvida, tá bom? Eliseu? Obrigado, tia Rose.
E ela fala desse profeta e diz que se ele se apresentasse a esse homem de Deus, o poder de Deus que atuava na vida daquele homem faria com que ele alcançasse a cura. E aí ele vai até aquele homem, ele pede licença ao seu senhor, ele era um general de um povo que eu não vou me lembrar qual era, e ele vai até Eliseu, se apresenta diante de Eliseu, e Eliseu pede a ele que se banhe num determinado rio. Eu não tenho as informações certas, porque eu não tinha notado falar isso, mas me veio à mente, eu achei interessante falar. E aí ele fica meio assim, meio sentido, né? Porque ele falou assim, poxa, tem tantos rios bons do lugar onde eu venho. Aí ele não conhecia, né? Então ele tratou assim, como se fosse qualquer um. Aí vem esse cara aí e me manda mergulhar num rio, que provavelmente era um rio que não era muito limpo, um rio qualquer, me manda fazer os mergulhos lá e eu, poxa, eu não sou qualquer um. Como é que eu vou sair ali mergulhando, sabe, no valão ali do Brás de Pina? Sabe, é mais ou menos isso. E aí, um dos seus que estava com ele diz assim, poxa, mas se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Simplesmente porque ele tinha pedido a você algo difícil? Ele está te pedindo algo tão simples. E aí esse homem deixa o orgulho de lado e resolve mergulhar. E ele é completamente livre da lepra. E o texto traz uma definição que eu acho assim, gente, maravilhosa. Que ele diz que a pele daquele homem ficou como a pele de um bebê. Que é para você ver que quando Deus faz um milagre, não é qualquer coisa, sabe? É algo profundo, é algo intenso, é algo que marca a tua vida, sabe? Aquele homem provavelmente deveria se destacar no meio da multidão, agora que ele tinha uma pele como a pele de um bebê. Mas por que isso? Porque ele decidiu seguir um direcionamento que era simples, que em algum momento pareceu meio sem sentido, mas que era o direcionamento que vinha de Deus. Muitas das vezes a gente acha assim, cara, mas fazer isso? Gente, qualquer coisa pode ser considerada como algo sem noção, a partir do momento que não venha de Deus. Um conselho que vem do homem, ele pode ser considerado um conselho sem noção, mas uma direção que vem do Senhor, e você entende que vem do Senhor, jamais pode ser considerado um conselho sem noção. Porque Deus sabe, Deus tem o mundo na palma das mãos dele. Ele vê as coisas de uma maneira como você não é capaz de ver. E o nosso papel é confiar. Então, se Deus diz, faz isso do jeito que Ele está dizendo que é para você fazer, por favor, faça. Não escolha quebrar sua cara, não escolha se dar mal, não escolha adiar a chegada do milagre para a sua vida, porque o Senhor tem prazer em te abençoar. Mas Ele também precisa ver em você um coração obediente, disposto a fazer aquilo que Ele tem te direcionado a fazer. Amém? Então, assim, eu encerro esse terceiro ponto aqui, que é o Senhor dirige. O quarto ponto que eu separei diz o seguinte: o Senhor o Senhor é reconhecido por aquilo que só Ele pode fazer, ainda que as nossas limitações humanas nos impeçam de enxergá-lo com total clareza. Lá no versículo 7 de João 21, está escrito assim: e o discípulo a quem Jesus amava disse, é o Senhor. Só para refrescar a memória, isso é logo depois que eles atendem o direcionamento daquele homem que eles ainda não tinham certeza se era Jesus, mas para eles faz sentido, eles se sentem incentivados a obedecer, e aí eles veem que deu super certo, né? E uma vez que eles percebem, caraca, estamos vivendo um milagre, João é despertado e percebe que é o Senhor. Porque quem mais poderia fazer algo como aquilo sem que fosse o Senhor? A aparência do Senhor para eles não era tão fácil de ser identificada naquele momento. Como eu disse, eu pude entender que Jesus agora tinha um novo corpo, né? Então, eles não conseguiam identificar aquele mesmo Jesus que tinha caminhado com eles enquanto ele foi homem. Mas as coisas que Jesus fazia permitia com que eles identificassem que era Jesus. Porque existem coisas que só o Senhor pode fazer. E a gente consegue reconhecer aquilo que só o Senhor pode fazer a partir do momento que nós caminhamos com Ele e o conhecemos. Porque eu escrevi uma coisa que é bem óbvia, né? Mas que eu precisava escrever, que é o seguinte: ninguém reconhece aquilo que um dia não conheceu. Você só vai reconhecer uma ação de Deus a partir do momento que você se dedica a conhecê-lo.
Você não vai ter condições de identificar, é o Senhor quem faz assim, é o Senhor quem faz assado, é o Senhor quem age desse jeito, é o Senhor quem está movendo essa situação, se você não o conhece. E aqueles homens conheciam o Senhor, eles haviam caminhado com o Senhor, eles haviam ouvido as palavras do Senhor, eles haviam buscado fazer aquilo que o Senhor os tinha ensinado a fazer. E assim é conosco. Nós somos convidados a falar com o Senhor todos os dias, nós somos convidados a ler a sua palavra todos os dias, nós somos convidados a estar na casa do Senhor, em todas as oportunidades que nós pudermos estar, nós somos convidados a participar das coisas que o Senhor deseja fazer através da vida da igreja, e uma vez que nós conhecemos esse Senhor, nós somos capazes de reconhecer quem Ele é. E isso é muito necessário para as nossas vidas. Então, busque conhecer o Senhor para que você possa reconhecê-lo nos momentos em que talvez a sua visão humana deixe as coisas bem turvas diante de você, mas o seu coração vai te indicar o caminho. Porque é um coração que conhece a Deus, é um coração que você abriu para o Senhor e permitiu que Ele tirasse a pedra e colocasse a carne, né? Fizesse a transformação necessária para ser feita. Esse coração que passou por essa transformação é um coração capaz de reconhecer o Senhor. Nos momentos mais turbulentos, dificultosos, nos momentos em que a nossa humanidade está mais assim, atazanada e atrapalhada. Se você conhece o Senhor, se você tem uma história com Deus, se você tem experiências com Deus, você vai ser capaz de entender a direção que Ele está te dando, por mais que seus sentidos estejam mexidos e atribulados por conta de uma grande batalha, de uma grande guerra. Amém? Bom, peraí que eu me perdi nas minhas folhas aqui. Aleluia. E o último ponto, que é o ponto que já está caminhando para o final, glória a Deus, nós ainda temos a Santa Ceia, é o ponto que é o título da mensagem, né? O Senhor garante. E eu quero falar brevemente como isso surgiu. Essa mensagem surgiu primeiramente no meu coração num dos cultos domésticos que eu e Bruna estávamos fazendo lá em casa. Eu peguei uma Bíblia antiga dessas, eu já tive mais de uma Bíblia, né? E aí eu gosto de ler e marcar, e quando já tenho uma toda marcada, eu troco de Bíblia para voltar a marcar outra. E de vez em quando eu volto nas Bíblias antigas para poder dar uma olhada, né? E aí eu peguei uma Bíblia antiga, né? Para quem não sabe, eu me casei há um pouco tempo, né? Vai fazer 3 anos já. Mas eu morei um bom tempo na casa da minha mãe, então eu fiz a mudança, assim, grande parte já foi, né? Mas tem umas parcelas que de vez em quando eu vou lá buscar. E numa dessas buscas, eu encontrei essa Bíblia que é antiga, estava guardada, e aí eu resolvi folhear essa Bíblia. E aí eu encontrei esse texto, e eu tinha grifado esse texto, não botei data, então não lembro, mas isso é para lá de 2021. E tinha só o grifo nessa parte. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Era só a rede não se rompeu. E nesse dia a gente ia ter o nosso culto doméstico, e eu ia dar a palavra. Às vezes é ela, às vezes sou eu, né? Daqui a pouco o Felipe vai poder dar também. Mas era eu responsável pela palavra do culto doméstico desse dia. E aí, confesso mesmo, eu não tinha preparado nada muito assim, o dia tinha sido meio corrido, eu falei assim, caramba, vou ter que, né, Senhor, fala alguma coisa aí. E aí eu abri, falei isso e veio. E o que Deus falou comigo é que quando a gente lê, eu vou ler o versículo 11 para vocês entenderem, está escrito assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, depois que eles já tinham pego os peixes todos, né, já tinham reconhecido quem Jesus era, a rede estava pesadíssima. Eles foram em direção à praia, porque viram que era Jesus que estava lá, né, foram voltando assim. Com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Gente, só de ter lido esse a rede não se rompeu, na hora Deus falou comigo assim: quando eu faço algo, eu garanto que todas as estruturas necessárias e envolvidas naquele algo estejam suficientemente firmes para que você possa viver tudo aquilo que eu determinei que você vai viver. Cara, e aí eu compartilhei com a minha esposa, e no momento, e na hora ela se emocionou, e realmente foi algo assim, eu falei, Senhor, meu Deus, como Deus fala as coisas assim, né? Porque às vezes a gente fala assim, a minha vida está nas mãos de Deus, eu vivo as promessas de Deus, eu sei que Deus tem, sabe? E eu não estou dizendo que é errado verbalizar essas palavras de bênção, não, é melhor do que falar assim, está tudo acabado, não sei o que. É bom falar isso, mas às vezes a gente não acredita que Deus garante, que Deus dá conta daquilo que Ele fala. E Ele dá conta daquilo que Ele fala. E Ele cria condições para que tudo aquilo que Ele determinou que vai acontecer na sua vida, aconteça. Porque Ele é Deus, Ele não é
homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele garante. E tudo aquilo que precisa acontecer, todas as estruturas, todas as coisas que precisam ser movidas para que você viva aquilo que Deus disse para você, que você vai viver, e você sabe que foi Deus que falou, Ele faz com que tudo funcione. E essa coisa da rede não se romper, mesmo diante daquela pesca maravilhosa, me fez lembrar disso. Você nunca vai receber do Senhor uma bênção que você não seja capaz de comportar. Mas não porque você é uma pessoa maravilhosa, mas é porque o Senhor sabe o momento e a hora certa de liberar alguma coisa sobre a tua vida. E não deixar que aquilo se perca e corra por entre os seus dedos. Sabe? Aquilo que Deus tem para você e aquilo que Ele determinou para você vai acontecer do jeito que Ele acha que tem que acontecer. E tudo aquilo envolvido para que aquilo aconteça e para que aquela bênção seja completa, vai se dar. E eu só pude agradecer a Deus por isso e eu coloquei Deus garante, porque eu até procurei o significado de garantir, né? É dar como certo, seguro, colocar-se na obrigação de fazer ou dar algo, né? E o louvor que a gente cantou hoje tem tudo a ver, porque ele diz assim: que segurança sou de Jesus. Quando nós estamos firmados no Senhor, a gente tem algo que ninguém nesse mundo tem, que é segurança. A gente vê as pessoas assim, gente, completamente perdidas e ensandecidas. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Às vezes a gente caminha pela rua, a gente conversa com as pessoas que não conhecem Jesus e elas estão perdidas. E faz sentido estarem mesmo, porque o mundo está um caos. Vamos ser sinceros. Mas você não entra nessa vibe de desespero porque você está seguro no Senhor. E você sabe que Ele está cuidando de você. E você sabe que tudo aquilo que Ele tem para acontecer, tudo aquilo que tem para acontecer na sua vida vai acontecer. Então eu sou grato a Deus, sabe? Porque a rede não se rompeu, ele é bem amplo. Sabe a sua família, lembre-se, a rede não vai se romper. O seu ministério, a rede não vai se romper. As suas finanças, a rede não vai se romper. A sua igreja, a rede não vai se romper. É Deus quem sustenta a nova vida em Brasipina. Às vezes a gente se desespera e está tudo bem, porque a gente é ser humano, a gente quer ver as coisas acontecerem, a gente se incomoda com os bancos vazios. Mas foi Deus que determinou a existência desse ministério. Deus não trouxe esse homem abençoado de lá de longe. Fez ele interromper inúmeros projetos para que isso não desse em nada. Deus não é um Deus assim. É um Deus que garante aquilo que Ele faz. E tantas outras coisas na vida da gente, sabe? Que às vezes a gente acha assim, caraca, está perdido, já era. Mas a rede não vai se romper. Eu quero que você tenha essa certeza dentro do seu coração, sabe? E que você carregue isso, não só 5 minutos depois de você sair daqui, mas que você carregue isso ao longo da sua semana, ao longo do restante desse ano e ao longo do tempo que nós ainda temos nessa terra, que de acordo com o que a gente ouviu hoje, né? Pela manhã está cada vez mais claro que não é muito tempo, né? Mas ainda temos algum tempo aqui na terra. E a gente precisa se apegar a essa segurança, que não é uma segurança que vem de um governo, não é uma segurança que vem das forças policiais, não é uma segurança que vem das forças armadas, não é uma segurança que vem da capacidade de gestão econômica de quem quer que seja, é uma segurança que vem do Senhor. Nós estamos firmados e fundamentados no Senhor. Esse é o nosso firme fundamento. Então, que isso traga a paz que você precisa para viver da maneira como você foi chamado para viver, como alguém que desfruta da segurança que só o Senhor pode dar. Quero terminar dizendo: confie nos projetos do Senhor para a sua vida, porque Ele garante. Amém? Você confia? Que Deus te abençoe. É isso.